Olá, queridos, olá, queridas, muito boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao Pod Bem Profético. Deus falará poderosamente com você. E olha, eu estou com a voz rouca aqui, mas isso não vai impedir que o Senhor Deus, me use como um canal para transmitir a palavra de Deus para você. Pastor, o senhor está com a voz rouca por quê? Tomou muito gelado? Não. Pelo contrário, estive no meu particular em umas orações e clamei o nome do Senhor. E aí a voz acabou, a garganta, as cordas vocais acabaram que saturaram. E aí eu fiquei meio que rouco. Se eu forçar, fica aquela coisa parecendo caixa de som quando está chiando. Então, eu vou evitar de forçar. Vou tentar, já tô aqui, alterando, Vou tentar não forçar a voz. Mas, meus queridos, eu quero que você compartilhe esta live para todos os seus amigos, para todos os seus conhecidos, para que eles possam participar e usufruir do conteúdo que aqui o Senhor vai falar. Hoje nós vamos falar sobre caráter, sobre transformação de caráter. Aliás, nós podemos até colocar aí, já vou até avisar a equipe, como transformar o seu caráter, né? Interessante, esse título, como transformar o seu caráter. Por quê, pastor? Porque nós sabemos que muitas pessoas têm um caráter defraudado ou fraudado, Tem um caráter, que deveria ter qualidades morais, mas na verdade tem mais defeitos morais do que qualidades. Tem outras pessoas que têm mais qualidades morais do que defeitos, mas os defeitos são tão danosos que as qualidades que a pessoa tem não supre os efeitos destrutivos do seu caráter. E na Bíblia tinha um homem que o caráter dele era zero, em certo ponto era zero. Não foi um homem de exemplo de caráter, se tornou depois, mas durante um tempo ele não foi um exemplo de caráter. E hoje eu quero falar acerca disso com você hoje. E olha, esse tema é muito importante, porque todos nós cristãos devemos ter um caráter cristão. As nossas qualidades ou o nosso conjunto moral não pode ser apenas um conjunto moral social. Deve ser um conjunto moral divino. Por quê? Porque transcende qualquer sociedade. O princípio da mansidão cabe em qualquer nação. O princípio do amor cabe em qualquer sociedade. O princípio da benevolência cabe em qualquer lugar, em qualquer tribo, em qualquer povo. Ou seja, não há nação que não enxergue a mansidão como uma virtude. Já viu alguma nação, conhece alguma tribo de índio ou que enxerga a mansidão como algo ruim? Não. Em todos os lugares, povos de todas as línguas, a mansidão é uma virtude. Então, o caráter do cristão deve ser um caráter divino. Por quê, pastor? Porque se nós formos falar de caráter hoje, a palavra caráter perdeu o sentido. Se nós formos contar com o caráter moral, social, da nação brasileira, o que é moral? As pessoas vão começar a despencar para o relativismo. O que é moral para você não é moral para mim. Quando as pessoas elas querem fugir de um assunto, elas sempre caem na teoria do relativismo. O que não é para você, não é para mim. O que não é isso, eu acho que é um conjunto, eu acho que a sociedade mudou. E olha, a sociedade de verdade mudou para bem pior, viu? Para bem pior. Nós estamos, infelizmente, alguns em níveis hard, Outros em níveis mais suaves estão precisando de uma transformação no seu caráter. E eu quero saber se você precisa de uma transformação no seu caráter. Por isso, ouça essa palavra que nós vamos abordar hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui. Um abraço especial para Maiara Santos.
Boaz Batera, Cícera Fabiola, Tamara Beatriz e mulheres que falam. Que Deus abençoe a vida de vocês. A Cícera já disse que nosso caráter seja transformado pelo poder que há no nome de Jesus, porque seu nome é poderoso. É verdade. O nome de Jesus é todo poderoso. O texto que nós iremos ler encontra-se em Gênesis. A pessoa que nós iremos abordar é Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão. Olha que coisa interessante, né? Abraão, um homem portador da promessa. Aqui nessa história, Abraão já não é mais vivo. Isaque é o cumprimento da promessa, parte, né? Do cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Jacó, neto de Abraão, é aquele a quem Deus vai completar a sua promessa que ele fez a Abraão, mesmo que Abraão está morto agora. Ainda que Abraão não viveu para ver toda a sua promessa, a promessa que foi feita a ele ser cumprida, ainda que ele não viveu, Deus foi fiel mesmo após a sua morte. Porém, havia algo em Jacó que não era agradável a Deus, que eu posso dizer que obstruía as vias pelas quais Deus iria manifestar o cumprimento da sua promessa. Havia na vida de Jacó algo que precisava ser transformado. Talvez você diga, pastor, não sei porque minha vida não anda, eu tenho tantas condições, eu sou uma pessoa de notório saber, eu sou uma pessoa inteligente, tenho um negócio, eu tenho uma família abençoada, eu tenho um talento, mas parece que as coisas não andam para mim. Parece que na vida financeira está tudo travado. Na vida espiritual, quando eu penso que estou indo, estou caminhando para trás. Possa ser, meu querido, que algo precisa ser transformado na sua vida. E vai saber se não é o mesmo que precisava ser transformado na vida de Jacó. O que, pastor? O seu caráter. Vamos ver aqui em Gênesis capítulo 32, versículo 28. Para todos que chegaram aqui, Rosa Maria, Deus abençoe tua vida. E olha, queridos, perdoe minha voz, porque eu estou bem rouco, mas eu não vou descumprir o nosso compromisso aqui. Diz em Gênesis 32, versículo 28. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Ou seja, permaneceu vivo, né? Prevaleceu não é que ele ganhou essa luta, mas tá aí em pé, permaneceu vivo. Queridos, neste texto sagrado, e nós já vamos abordar todo o contexto dele para entendermos melhor, mas nesse texto sagrado revela um encontro transformador que Jacó teve com o Senhor Deus. Aprendemos sobre a grande transformação que aconteceu no caráter de Jacó. Quando Deus diz assim, olha, tu não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Eu preciso te explicar. Talvez para você não faça muito sentido, mas para o povo hebreu, né? Nação, povo de Abraão, povo hebreu, o nome era diretamente ligado com o caráter da pessoa e com a índole da pessoa. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, Jacó é irmão gêmeo de Esaú, não é Saul, tá? É Esaú. Eles são irmãos gêmeos. Esaú nasceu primeiro e Jacó, quando a parteira tirou Esaú do ventre de Rebeca, simplesmente Jacó estava, bebezinho ainda, com a mão presa não, segurando o calcanhar do seu irmão, ali no ventre.
Quando a mãe soube disso, viu isto, ela decide o nome do seu segundo filho gêmeo ali na hora. E ela decide dar o nome de Jacó. E o que significa Jacó? Jacó significa enganador. Olha que loucura! Uma mãe dá o nome para o filho de enganador. Ou ela, analisando a situação, já fez jus de uma índole, porque a índole nasce, né? Com a pessoa, o caráter é formado, a índole nasce. Ela já fez jus da índole. Não sabemos se foi negligência dessa mãe ou se foi uma visão, né? Visão de águia que ela teve ali olhando este cenário, esta situação. Quando Jacó se encontra com Deus, com o anjo do Senhor, por isso que na Bíblia, quando aparece a palavra anjo com A maiúsculo e Senhor com S maiúsculo, muitos teólogos acreditam que isto é uma teofania. E o que é uma teofania? É quando o próprio Deus toma forma humana, toma formato humano para se encontrar com algum homem ou com uma nação. Ocorrendo ali uma teofania, Jacó se encontra com Deus. E Jacó pede para que Deus o abençoasse. E Deus o abençoa. E uma dessas bênçãos que Deus dá para Jacó é algo que ele não pediu para Deus. Mas Deus entendeu que precisava ocorrer isso na vida de Jacó. Uma mudança de caráter. O conjunto moral de Jacó tinha mais defeitos do que qualidades e precisava ser mudado. Por isso que no texto de Gênesis capítulo 32, versículo 28, a Bíblia diz que o anjo disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel. Como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes, ou seja, permaneceu vivo. Aqui, Jacó não venceu Deus, não venceu o anjo, né? Mas ele permaneceu vivo pela misericórdia que Deus manifestou ali em sua vida. E mudou o caráter de Jacó. Este homem, que tinha um nome de enganador, agora tem um novo nome que define a sua índole, que também vai nortear o seu caráter. Mas para você entender melhor do que eu estou falando, vamos falar do caráter deformado de Jacó. Quando nós vamos para Gênesis, capítulo 25, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Se você está com uma Bíblia aí, já aproveita e abra a sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 25, Jacó aprendeu desde cedo a usar todos os meios para conseguir os seus intentos. Como assim, pastor? Desde cedo ele aprendeu a usar todos os meios para conseguir os seus intentos. Gênesis capítulo 25, versículo 29 ao 31. Diz assim: Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú, exausto, veio do campo, ele disse: por favor, me deixe comer um pouco da comida vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: olha aqui a maldade de Jacó, olha o caráter defeituoso, deformado de Jacó. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Mas que coisa! O irmão de Jacó está no campo, caçando, ele chega, Jacó está preparando uma sopa, para você entender. E aí quando o irmão pede um prato de comida, Jacó usa a sua perspicaz, a sua maldade, a sua sagacidade para dizer: olha, eu até te dou um prato dessa sopa, um prato desta comida, mas me venda o teu direito de primogenitura. Gente, que o assunto da primogenitura tem a ver aqui? O que a primogenitura tem a ver com a fome de Esaú? Aí Esaú
na sua invigilância, na sua falta de vigilância. Ele diz aquela frase que muitos conhecem: pega pra você, do que me serve a primogenitura agora? Agora eu tô com fome. E a primogenitura, para vocês entenderem, era um direito, uma bênção que o patriarca, que o pai dava para o filho primogênito, por isso que era a bênção da primogenitura. E ali ele tinha o governo da casa, ele tinha o governo do clã. E aí Esaú, tão, sabe, sem noção, tão invigilante, uma pessoa que não tem princípios também, disse: do que me serve o direito de primogenitura? Eu tô com fome agora, esse direito é quando o pai estiver para falecer. Então, pega para você. Só que aí ele passou algo muito importante para Jacó, na maldade de Jacó. Jacó utilizava de todos os meios para conseguir os seus intentos. Jacó, inconscientemente, era adepto, sabe de qual teoria? Da teoria maquiavélica, que diz que os fins justificam os meios. Você já conheceu uma pessoa que ela faz qualquer coisa para alcançar o seu objetivo, mesmo que esta qualquer coisa é imoral, é pecaminosa, não é certa, machuca e fere aqueles que estão à volta, sabe? Aquela mulher, para conseguir aquele homem, não importa se aquele homem é marido da outra, não importa sei lá o quê, aí ela vai, e ela tenta, e ela seduz, e ela xinga, e ela inventa, ela bagunça, ou seja, são pessoas desenfreadas, adeptas da teoria maquiavélica, de Maquiavel, ou seja, os fins justificam os meios. Este termo é errado, querido. É errado, porque pelos meios você se corrompe e não há fim que pague ou que tenha um valor tão grande que custe a sua corrupção moral, o seu caráter. Mas Jacó, mesmo inconscientemente, mesmo que ele existiu milhares de anos antes de Maquiavel, parece que ele era adepto desta teoria tão absurda, que é por essa teoria que muita gente tem assaltado. Ah, eu quero aquele celular, eu vou e assalto. Então, tá justificado o que eu fiz aqui, porque o objetivo justifica os meios, o fim justifica os meios que eu vou usar. Não, essa teoria é descabida. O caráter deformado que Jacó carregava foi provocado pela própria criação que ele teve da sua mãe. Como assim, pastor? Às vezes muitas pessoas, elas têm parte do seu caráter provocado pela forma que os seus pais os criam. Quando nós vamos aqui para o capítulo 27, olha só a perspicaz da mãe de Jacó. Vamos ler o versículo 5, que diz assim, ó: Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para acampar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Ou seja, Isaque iria transmitir para Esaú a bênção da primogenitura. Aquela bênção que Esaú falou, do que me serve agora? E ele prometeu aquela bênção para Jacó. Lembra? A mãe de Jacó e de Esaú, Rebeca, estava ouvindo. Ela corre para Jacó e olha só, ela começa a falar que ouviu. E aí, simplesmente, no versículo 8 diz assim: agora, meu filho, a mãe de Jacó, Rebeca, falando para ele: agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para seu pai.
como ele aprecia. E olha, uma pessoa para saber como o marido gosta de comer é a esposa, sim ou não? Então Rebeca fala para Jacó, me traga 2 bons cabritos, né? Cabritos saudáveis. Eu vou fazer uma comida que atenda ao paladar do seu pai. Você a levará ao seu pai para que coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. E olha, a maldição de um pai tinha tanto poder quanto uma bênção. Aí olha o que a mãe, olha a maldade da mãe de Jacó. E depois muitos dizem que não, os pais podem ser o jeito que for porque não ensina mau caráter para os seus filhos. Olha só. A mãe respondeu, caia sobre mim esta maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vai e traga os cabritos para mim. Ou seja, aqui só para você compreender, para eu não ter que ler todo o texto, para você entender. Lá ele foi, preparou o cabrito, a mãe dele pediu para ele vestir uma capa com pele. Quando o pai dele, Isaac, apalpou, então ele sentiu o pelo. E aí Isaac estava meio cego. E percebeu, na mente de Isaac, o pai de Jacó e de Esaú, na mente de Isaac era Esaú, não Jacó. E assim Isaac coloca a mão sobre a cabeça de Jacó e o abençoa. Agora perceba a perspicaz, a maldade da mãe, a mãe ensinando inconscientemente para o filho a ser enganador, ela enganando o próprio pai, enganando outro filho, Esaú, para beneficiar um filho amado dela. Agora olha só, caráter passa ou não passa de criação? Lembre-se, índole nasce com a pessoa. Caráter é um conjunto moral, é construído. Sabe aquelas coisinhas que os pais fazem e acham que não tem mal nenhum? O telefone toca. Antigamente tinha telefone nas casas, né? Hoje é celular. O telefone toca. Aí o filho atende. A mãe olha e fala assim, ó, quem é? Ela fala assim, ó, quem é? Aí o filho, oi Maria, tudo bem, dona Maria? Aí a mãe do outro lado fala assim, ó, eu não tô aqui. Querido, uma mãe ou um pai que faça isso está literalmente ensinando o seu filho a mentir e a enganar os outros. Literalmente. Ou seja, queridos, ensinando os filhos a terem mau caráter. Quando o pai faz assim, ó, meu filho, vai lá e acenda esse cigarro no fogão. Vai lá e acenda esse cigarro pra mim. Ó, se você colocar esta bituca de cigarro na boca, eu vou te dar um tapa. Eu não quero saber de você fumando. Aí o filho vai, olha que loucura. O filho vai, acende o cigarro e traz pro pai. Aí o pai, tu botou isso aqui na boca? Aí o filho, não papai, botei não. Porque se você botar, tu vai ver, viu? Eu te pergunto, o filho vai fazer o que o pai está falando ou vai fazer o que o pai está fazendo? Aí depois, nós não entendemos quando a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho. Você já deve estar no caminho. E ensinar teu filho no caminho. Estejam os dois no caminho certo. Não é ensine o teu filho o caminho, como se o caminho você não estivesse nele. Não. A Bíblia diz, ensina teu filho no como. Ela parte de um pressuposto que o pai deve estar no caminho que ele vai ensinar para o filho. Se um pai quer ensinar para o filho que fumar vai causar problemas, doenças para ele, câncer e vai levá-lo à morte, o pai primeiro não deve nunca colocar um cigarro na boca. Se o pai não quer que o filho o engane, ele não deve enganar o filho. E olha, e ocorrem coisas bobas. Coisas bobas. Quando você tá na rua, o filho, papai, compra um salgadinho para mim. Aí você não vai comprar.
Ou não tem dinheiro, ou tem, mas não vai comprar. Aí você fala, eu compro depois. Aí você vai enganando o filho. Chegou em casa, você fala, ai, eu me esqueci. Amanhã eu compro. Aí o amanhã passa depois de amanhã, passa depois de amanhã, passa uma semana e não compra. O teu filho, quando é pequeno, ele vai acreditar no que você está falando, que você esqueceu. Com um certo passar dos anos, ele vai criando malícia. E ele vai percebendo que o sem vergonha do pai não esqueceu, não. O sem vergonha do pai tá passando a perna nele. Aí, quando o teu filho passar a perna em tu, não reclame. Quando ele passar a perna na namorada, no professor, no amigo, na mãe, quando ele dirigir teu carro, aprontar, bagunçar com teu carro, você chegar em casa, tá tudo bem? Tá tudo bem, papai. Aí você vai reclamar, o que eu fiz? O que eu fiz? O caráter de Jacó, o mau caráter dele, o caráter defraudado dele, foi provocado pela criação da sua mãe. Sua própria mãe o extingou e a conseguir o que ele queria, não importando os meios utilizados. Querido, teve uma fechada no trânsito. Teve uma fechada no trânsito. Você desceu do carro gritando com o outro homem? É assim que o teu filho vai fazer, porque ele vai fazer o que você faz, não o que você diz para ele fazer. As tuas palavras só têm poder quando elas são congruentes às suas ações. Aí as suas palavras farão sentido, quando elas forem manifestadas nas suas ações. Ao fugir para a casa do tio Labão, porque o irmão de Jacó, Esaú, descobriu que ele foi abençoado por pai. Ele enganou o próprio pai, ele e a mãe. Aí o pai soube. O irmão de Jacó quis matá-lo. Era tão importante a bênção da primogenitura que o irmão de Jacó quis matá-lo. Sabe o que Jacó fez? Você acha que ele foi um homem de caráter para enfrentar as consequências das suas ações? Não, era um covarde sem caráter. Ele, deu no pé, fugiu lá para a terra onde habitava um tio dele chamado Labão. Só que lá, na casa de Labão, Jacó encontrou alguém com caráter mais defraudado ou deformado ainda do que o seu. Por quê, pastor? Porque no capítulo 29, quem engana é enganado. Querido, quem não tem caráter e usa de mau caratismo com os outros, alguém pior do que ele usará de mau caratismo com ele também. Aqui se faz, aqui se paga. Não é o que o pessoal diz, o ditado popular, aqui se faz, aqui se paga? Querido, isso é verdade, porque é uma parafrase do texto que diz, aquilo que você semear, você também ceifará. Olha o que diz Gênesis 29, versículo 21. Diz assim, Gênesis 29 ao 21. Então ele disse a Labão, Labão aqui é o tio de Jacó, ele fugiu para a casa de Labão, lá para a terra de Labão, porque o irmão dele, Esaú, queria matá-lo. Então ele disse a Labão, dê a minha mulher, pois já venceu o prazo para eu me casar, para que eu me case com ela. Para vocês entenderem o texto que eu estou lendo, Jacó foi para a casa do seu tio, se apaixonou pela sua prima, e ele disse, olha, quero casar com Raquel. Gostei dela, uma moça bonita. Raquel era a mais jovem, né? Leia era a mais velha. Gostei dela, moça bonita, o que eu faço aí pra pagar o dote aí? Aí Labão falou assim, trabalhe por 7 anos pra mim aqui na terra. Trabalhe aí na terra por 7 anos que eu dou a mão da minha filha. Olha só, eu dou a mão da minha filha. No dia que ele trabalhou, né? E ele pede a filha, o direito dele. Aí ele encontrou um que tem um caráter mais deformado que o dele e o enganou. Olha só. Então ele disse a Labão, dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Interessante, né? À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações.
né? Porque o casamento se cobria o rosto da noiva. O noivo entrava com a noiva na câmara. A câmara era como se fosse um quarto, né? Pra você entender. Era escuro. Ali ele tinha relações com ela. Quando amanhecia, que as luzes do dia, aí ele olhava pro rosto da noiva. Só que Jacó acabou tendo relações com Lia, ao invés de Raquel, que era a moça que ele estava apaixonado. A moça que ele jurava que era o amor da vida dele. Assim Labão reuniu todos os homens, não, aqui o 23. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isto que o Senhor fez comigo? Não é verdade que trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana da festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha, e Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Ei, queridos, o dote, vamos se dizer assim, ele pagou com trabalho, com mão de obra. Trabalhou 7 anos. No dia do casamento, a noiva tá lá coberta, rosto todo fechado, né? O véuzinho que hoje o pessoal usa era realmente um pano que cobria o rosto. Ele casa com ela, cerimônia ali entre a família mesmo. Ele entra na câmara, né, que era o quarto. Ele tem relações, era com quem? Com Lia. Ele fala: mas rapaz, olha o que fizeram comigo. Olha a palavra que Jacó fala para Labão: por que você fez isso comigo? Me enganou. Opa! Interessante, né? Interessante, porque Esaú, se Jacó tivesse ficado lá na casa de seu pai, Esaú, antes de matar ele, iria perguntar isso para ele: por que você fez isso comigo, roubando a primogenitura? Tu me enganou. Aí Labão, mais com um caráter pior do que Jacó, fala: olha, complete a semana aí da festa, eu dou depois a Raquel. E olha que ele não fez festa para Raquel, ele deu a Raquel, certo? E aí você vai trabalhar mais 7 anos por Raquel. É o dote que eu quero por Raquel. Ele não tinha dote para pagar, então agora você vai trabalhar mais 7 anos. Trabalhou 14 anos da sua vida. Por quê? Porque, meus queridos, nós vamos aprender que aqui se faz, aqui se paga. Quem tem um caráter defraudado e usa desse caráter para com as pessoas, será também recompensado com um pior caráter de outras pessoas. Jacó havia enganado seu irmão e seu pai. Ele não enganou? Ele e a mãe dele. Não enganou Esaú e Isaac? Agora achou um que o enganou 10 vezes. Olha só, o capítulo 31, versículo 7 de Gênesis. Olha só, tu pensa que o negócio, olha só. Diz assim, ó: mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Ou seja, Labão enganou Jacó não só entregando a primogênita antes da mais nova. Labão enganava Jacó no salário. No salário. Entendeu? Enganava ele no salário, no pagamento, nas trocas ali do gado. Enganava ele. Simplesmente Jacó está colhendo os frutos do seu mau caráter. É isso que me preocupa, meus queridos. Meus queridos, há muitas pessoas que parece que elas são
receptores de desgraça. Tem pessoas que parece que elas são um imã para desgraça. Aí elas ficam resmungando. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso? Por quê? Será que não é um mau caratismo que essa pessoa tem? Engraçado, né? Ela engana os outros e acha que tá no lucro. Daqui a pouco ela tem um prejuízo pior. Aí ela fica resmungando e pagando uma de vítima, sendo que não é vítima. É fruto, ela está colhendo o fruto do seu mau caráter. Está colhendo as recompensas do seu caráter deformado. Esta lei que eu falo para você é a lei da semeadura. Colossenses capítulo 3. Vamos dar um salto lá para Colossenses. Se você está com a Bíblia aí, abra junto comigo. Colossenses capítulo 3. Tem um versículo aqui que é interessantíssimo. Capítulo 3, versículo 25. Diz o seguinte, olha só. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Deus não trata ninguém com parcialidade não, querido. Ah, mas eu sou crente, eu sou, como é que o crente fala? Eu sou raridade, eu sou raridade, eu sou crente, eu sou, querido, para de besteira. Tu é crente, mas praticou injustiça, tu receberá injustiça. Tu receberá injustiça. Injustiça por injustiça. Por quê? Porque ninguém será tratado com parcialidade. Ah, mas pastor, então qual é a diferença de ser crente? Que tu será salvo pela graça, mas o tratamento aqui nessa terra não é favorável não. Se o crente tiver que passar fome pelo seu mau caratismo, ele vai passar fome. Assim como o ímpio passa fome pelo mau caratismo dele, pelo caráter deformado dele, pelo caráter deturpado. Então, queridos, nós precisamos entender que o que o povo diz aí no mundo, aqui se faz, aqui se paga, é uma parafrase de princípio bíblico, a lei da semeadura. O que o homem plantar, certamente ceifará. Olha, queridos, presta atenção. Fiquem despreocupados, porque talvez você vê que algumas pessoas não têm caráter, elas roubaram, defraudaram, enganaram, foram traiçoeiras e parece que morreram no benefício, não é verdade? Fique em paz, porque naquele grande dia será cobrado, e não será cobrado com dificuldades na terra, será cobrado com a perdição eterna, porque morreu com caráter defraudado, morreu no pecado. Mas vamos falar sobre caráter transformado? Já falamos aqui sobre o caráter deformado de Jacó e as consequências que ele colheu. Mas vamos falar agora de coisa boa? Vamos falar do poder de Deus, que tem o poder para transformar o caráter? Presta atenção. Ao se encontrar com Deus no Val de Jaboque, Jacó teve que revelar a sua verdadeira identidade. Como assim, pastor? Gênesis 32. Ah, queridos, de Deus ninguém se engana. Ninguém engana Deus. Capítulo 32 do livro de Gênesis, versículo 27 diz assim, ó. Então o homem perguntou, o anjo lá, né? O homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Ou seja, eu já disse para você que Jacó significa o quê? Enganador. Ali o anjo pergunta, ou seja, o próprio Deus pergunta para Jacó, qual é o teu nome? Quem você é? Eu sou enganador. Opa! Jacó teve que se revelar para Deus. Ele teve que revelar a sua verdadeira identidade. Seu nome era Jacó, que significava enganador ou suplantador. Antes, Jacó havia mentido para o seu pai, dizendo que era Esaú. Lembra que ele mentiu? E ele falou, eu sou Esaú, quando ele colocou aquela pele, né? Agora aqui para Deus, por que ele não disse eu sou Esaú?
Porque para Deus, querido, diante de Deus, qual é a mentira que prevalece? Deus conhece tudo, mas Deus queria ouvir da própria boca de Jacó. Deus queria ouvir da própria vida de Jacó. Quando falamos a verdade e revelamos nossas fraquezas ao Senhor, Ele está pronto a nos transformar e nos abençoar, porque Deus é rico em misericórdia. Foi isso que o Senhor fez com Jacó. Já não te chamo, olha só, o capítulo de Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Ou seja, permaneceu vivo. Já não se chamarás Jacó. Por que Deus muda o nome de Jacó? Qual a importância de mudar o nome? É o sinal da mudança de caráter de Jacó. Você não terá mais a vida. É interessante porque nesse ato de Deus mudar Jacó, nos remete ao ato que Cristo nos deu uma novidade de vida, morrendo na cruz do Calvário por cada um de nós. Deus transformou o caráter de Jacó, pois o Senhor lhe deu um novo nome, uma nova experiência, um toque especial e o tornou um grande vencedor. Olha só o capítulo 32, versículo 28. Olha só o que diz, o 28. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Jacó não venceu nenhuma guerra com Deus. As pessoas cantam aquele louvor, né? Que Jacó venceu o anjo, segurou o anjo e não deixou subir. Me dá minha vitória para depois subir. Querido, Jacó não segurou Deus, não. Deus só encostou a espada na medula, na junta aqui de Jacó. Ele mancou para todo sempre. Ele ficou um homem mancando. E a declaração de Jacó não é uma declaração de um homem que guerreou com Deus e venceu. É de um homem que está agradecendo por ter a sua vida salva. Foi poupado. E é ambígua essa palavra. Porque Deus o salvou da morte, porque poderia matá-lo. Mas também Deus o salvou do seu mau caráter e lhe deu uma novidade de vida. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque nenhum homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Jacó se tornou um homem que mancava. A marca, muitas das vezes, o tratamento que Deus dará para nos mudar, para mudar o caráter de uma pessoa, é tão intenso que causa sequelas. Nossa, pastor, é isso. É tão intenso. Algo, às vezes, a gente perde que não precisava perder, mas perdemos por conta da nossa insistência em permanecer com um mau caráter. Até quando você vai perder coisas que você não precisava perder? Até quando você vai permitir que sequelas estejam sobre as suas vidas, sobre a sua vida, nesta luta entre o Espírito Santo e o teu mau caratismo? Tu vai perder a esposa, é isso mesmo? Tu vai perder a confiança do teu marido, o amor do teu marido, o carinho do teu marido. Tu vai perder a credibilidade dos teus filhos, tu vai perder o emprego por esse mau caráter seu, tu vai perder amigos e o pior, tu vai perder a presença abundante do Espírito Santo, porque você acha que sai no lucro com a sua esperteza, com seu mau caráter. Queridos, Jacó pelo menos agradeceu pela transformação que Deus fez em sua vida. E quantos outros ainda têm
recalcitrado contra os agrilhões. Contra os agrilhões, querido, vai machucar. E no final a vontade de Deus há de ser prevalecida. Há muitas pessoas que dizem, eu tenho 10 anos de caminhada com Cristo, mas basta um dia andando com elas para você se assustar, para você ficar com medo, você falar que Cristo é esse que essa mulher serve, que Cristo é esse que esse homem serve. Esse homem na igreja rodopia feito um peão, e em casa a mão dele não para na cara da mulher, é violento, agressivo. Na igreja só fala em outras línguas, em casa é palavrão. Aí você diz, pastor, misericórdia. Por que você acha que o nome de Cristo está envergonhado na boca de muitos? Por causa dessas pessoas que dizem ser cristãs, mas ainda não tiveram o seu caráter transformado. Ainda não tiveram o seu caráter transformado. No Salmo 51, versículo 10, Davi orou dizendo o seguinte, olha só o que está escrito em Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A transformação, queridos, do caráter deformado de um homem começa de dentro para fora. Por isso que Davi fala, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. O que é o espírito? A disposição interna de buscar a Deus, conectado com o caráter ali da pessoa. Então a transformação que Deus faz começa de dentro, começa no teu caráter. Há muita gente que acha que Deus vai transformar a vida deles dando carro novo, casa nova, dinheiro, mulher bonita, marido bonito, abençoando o casamento. Aliás, tem muitos falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, profetizando isso como se isso fosse o ponto central da transformação que Deus tem para fazer na vida de uma pessoa. Alguns até cantam testemunho. Me diga qual é a transformação que Deus fez na sua vida. Então, pastor, eu estava devendo 50 mil reais. Aí, de 30 testemunhos, os 30 é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. E isso vem de uma ideia de que a única transformação que Deus tem para fazer é a superficial. Querido, a primeira transformação que Deus fez antes de enriquecer Jacó, mas enriquecer Jacó foi a transformação de dentro para fora, o caráter. Pode perceber, o mundo, os ímpios, não criticam a igreja, né? A igreja por conta das suas riquezas, por conta que o crente tem uma casa ou tem um carro. Não. Eles criticam a igreja e alguns que se denominam crente por conta do mau caratismo. Essa mulher é crente? Essa mulher aí é mal fofoqueira, é a fofoqueira do bairro, essa mulher é crente. Esse homem é crente, esse homem aí mexe com menina na rua. Isso aí não é crente, não. Eles não criticam. O nome de Cristo não fica envergonhado pelas bênçãos materiais. Fica envergonhado pelos defeitos do caráter e da moralidade daquele que ainda não permitiu que o Espírito Santo transforme a sua vida. Por isso eu chamo você para entender que Deus quer transformar. Chamo você para fazer a oração que Davi fez em Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu chamo você para trazer esta oração como meta da sua vida. O tanto que você ora para Deus abençoar a tua vida financeira, teu casamento, que são áreas importantes, são áreas muito importantes, eu não estou desvalorizando essas áreas, mas ore muito mais para que Deus crie em ti um coração puro, um caráter moral divino, querido, um conjunto moral divino, porque um caráter é o conjunto moral de um ser humano, e esse conjunto moral tem que ser divino, não dá nem para contar com o conjunto moral brasileiro. Por quê, pastor? Queridos, o Brasil está perdido. Em relação à moralidade, relativizaram tudo. Amor, o que eles têm como libertinagem, eles chamam de amor.
O que eles têm como injustiça, eles chamam de justiça. Ser ditadores para eles é ser democráticos. E ser democrático é ser ditador. O mundo tá de ponta cabeça, meu querido. Falar de moralidade social, pelo menos aqui a brasileira, eu não posso generalizar os mais de 215 milhões de pessoas que estão no Brasil. Não posso generalizar, mas pelo menos o que é apresentado pelas grandes mídias, o que é apresentado na rede social, querido, é artístico. Uma mulher colocar um fio dental, colocar as nádegas dela balançando na tela, é o trabalho dela. E ela é uma mulher moral. Eu não conto mais com a moralidade social. Eu sempre contei, desde quando conheci o Evangelho, com a moralidade divina, com o conceito de justiça, o conceito de certo e errado, o conceito de puro e impuro, do que o Evangelho de Cristo me traz. Porque, olha, a sociedade muda, mas a palavra do Senhor não há de mudar. A sociedade muda, a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor dura para sempre. Por isso eu convido você para orar e fazer uma oração. Olha, às 10 da noite eu estarei aqui, 10 da noite, daqui 1h10. Venha orar comigo. Nós vamos fazer uma oração de coração, pedindo para Deus transformar o nosso caráter, tirar a maldade do nosso coração, tirar essa teoria maquiavélica de que os meios justificam, do que os fins justificam os meios, tirar esta visão errada da nossa mente, o desejo desenfreado de possuir algo, fazendo com que o homem ou a mulher cometa qualquer atrocidade para chegar naquele objetivo. Por dinheiro se tem traficante, por dinheiro se tem prostituição, por dinheiro, por amor ao dinheiro. Não. Aqueles que são chamados para o decreto de Cristo Jesus não precisam disso. Não precisam perder a própria alma para ganhar o mundo inteiro. Porque o próprio Jesus diz, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Não precisamos. E eu quero reforçar para você, mais vale o pão seco na mesa que há justiça, do que a abundância na mesa aonde há a contenda. Querido, saiba de uma coisa, talvez você não chegue na rapidez que muitos chegam, aonde você deseja chegar, mas saiba que em Cristo Jesus você vai chegar, sem precisar abrir mão do teu caráter. Ou se você tem um caráter deturpado, você pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Como é que eu sou transformado, pastor? Primeiro, orando. 10 horas da noite eu estarei aqui orando. Venha comigo apresentar esse pedido em oração. Segundo, lendo a Bíblia. Porque nós comemos com os olhos, com os ouvidos também. O que você ouve e o que você vê é o que vai moldando o teu caráter. Então para de ver injustiça para que você não ache que isso é normal. Para de ver prostituição para que você não ache que isso é apenas uma expressão de arte. E aí daqui a pouco você tá tão prostituto, você tá tão injusto quanto tudo que você vê e ouve. Começa a olhar para a palavra do Senhor, começa a ouvir a palavra do Senhor, começa a olhar para homens de bom exemplo, para mulheres de bom exemplo e tenha o seu caráter transformado, porque Deus há de transformar a sua vida no nome de Jesus. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Eu quero mandar um abraço aqui para o Boaz Batera, Cícera Fabiola, Tamara Beatriz, Mulheres que Falam, Rosa Maria, Mônica Araújo, Andréia Arruda, Cláudia Santana Barbosa, mais quem aqui? Henrique Nogueira e Bruno Renato, um abraço, querido. Maria Helena também adentrou aqui, olha, glória a Deus. Todos estes eu mando um abraço para vocês. Iremos nos reunir às 10 da noite, pedindo para Deus gerar em nós um coração puro e criar em nós, renovar em nós um espírito reto. Amém, queridos? Beijo carinhoso e um abraço de quem vos quer muito bem até às 10 da noite, na noite de oração.
Meu querido e minha querida, agora ficou mais fácil para você se tornar membro do canal Pode Bem. Você já é inscrito e também já ativou o sininho para todas as notificações, mas quer se tornar um membro e ficar mais pertinho do Pastor Benjamin Júnior. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas clicar no botão que aparece no teu aparelho chamado Seja Membro. Esse botão te apresentará duas modalidades, sacrifício e sacrifício. Na modalidade sacrifício, você recebe selos de fidelidade ao lado dos seus comentários e chats ao vivo e emojis personalizados do próprio Pastor Benjamin Júnior. Na modalidade sacrifício, você recebe os mesmos benefícios do sacrifício, porém, você tem uma transmissão ao vivo exclusiva. É uma transmissão privada, aonde só participa quem é membro do sacrifício. Clique no Seja Membro. Bora lá, venha para esta turma abençoada por Deus.